Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Matemática e Cidadania. Não se esqueça de se inscrever e deixar aqui seu like. Hoje vamos falar sobre triângulos e teorema de Pitágoras. Primeiro vamos ver os tipos de triângulos. Os triângulos podem ser classificados de acordo com seus lados ou com seus ângulos. De acordo com seus lados, eles podem ser equiláteros, quando tem os três lados iguais, isósceles, quando tem dois lados iguais, e escaleno com os três lados diferentes. Uma coisa importante é que se você somar todos os ângulos internos, quando a gente soma todos os ângulos internos, a soma deles dá sempre quanto? 180 graus. Isso é muito importante. Aí vemos aqui agora a classificação quanto aos ângulos. Você disse que o triângulo é obtuso quando ele tem um ângulo de 90 graus. Aí vem a pergunta, pode ter dois ângulos maiores que 90 graus? Não. Porque se você tivesse dois ângulos maiores que 90 graus, você passaria de 180. Então, se o triângulo tem um ângulo maior que 90 graus, ele é obtuso. Se ele tem um ângulo de 90 graus, que é o mais interessante, ele é chamado de reto ou retângulo. E se todos os ângulos são menores que 90 graus, esse triângulo é chamado de agudo. Vamos agora falar sobre Pitágoras. O teorema de Pitágoras já era usado pela humanidade muito antes de Pitágoras. Então tem registros de que na Mesopotâmia já se usava o conhecimento desse teorema. Mas foi na Grécia Antiga que ele foi organizado na forma de um algoritmo. Então ele foi formalizado e organizado na Grécia, embora ele já existisse anterior a Pitágoras. Daí recebeu o nome dele. Ele diz o seguinte: se você tem um triângulo reto, então você tem dois lados menores, que nós vamos chamar de catetos, e um lado maior, que é chamado de hipotenusa. Então, os dois lados menores são os catetos, e o lado maior, a hipotenusa. E a soma dos lados menores ou catetos ao quadrado é igual ao lado maior ou hipotenusa ao quadrado. Uma coisa importante sobre esse teorema é que você não deve memorizar ele através das letras. Você deve memorizar sempre através das posições, porque essas letras variam de acordo com as questões que aparecem em vários livros, concursos, vestibulares, Enem, certo? E outra coisa importante, às vezes o triângulo pode estar muito deformado e você não saber qual é o lado maior. Pode acontecer do triângulo estar extremamente deformado. Nesse caso, se você tem dúvida de onde está a hipotenusa, ela sempre está na frente do triângulo reto. Então, essa aqui é a hipotenusa, mesmo que o desenho lá do triângulo esteja todo esquisito. E outra coisa, a hipotenusa fica sempre sozinha. Outra característica importante. Tanto faz a hipotenusa estar no segundo membro ou no primeiro membro da equação. Mas a hipotenusa fica sempre sozinha. Muita gente me pergunta, professor, como é que eu sei que eu vou usar Pitágoras, não vou usar seno, cosseno e tangente? Para usar seno, cosseno e tangente, você precisa ter esses ângulos aqui, pelo menos um desses ângulos. Se você tiver só o ângulo reto, você sabe que vai ter que usar quem? Pitágoras, tá certo? Para usar seno, cosseno e tangente, você precisa ter um ângulo e o valor de um dos lados. Se você tem um ângulo e um valor de um dos lados, você pode usar seno, cosseno e tangente. Se você não tem, você deve usar Pitágoras. Há casos que você escolhe qual dos dois você quer usar, você usa o que for mais fácil. Mas há casos que já vem pré-determinados. Se você tem um ângulo em um lado, relações trigonométricas. Se você tem dois lados e não tem esses ângulos aqui, só tem um ângulo de 90 graus, então tem que usar Pitágoras. Ok? Vamos ver agora dois problemas clássicos.
O primeiro problema é esse aqui, o mais simples de tudo. Qual o valor de K? Nós podemos ver que os lados menores é 3 e 4. Então, eu tenho que 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a K ao quadrado. Logo, 9 mais 16 é K ao quadrado. Então, 25 é K ao quadrado. O contrário da potência, a operação contrária, é a raiz. Qual é a raiz de 25? 5. Então, eu sei que esse lado aqui mede 5 metros. Outro problema, muito comum, muito interessante. Ó, lembre-se, a hipotenusa fica sozinha. Não importa se no primeiro membro ou no segundo membro, mas ela sempre fica sozinha. Então, vamos colocar esses dois aqui. Então, nós fomos para resolver essa questão. Como a incógnita está em um dos catetos, então você tem 12 ao quadrado mais h ao quadrado é igual a 13 ao quadrado. Os catetos estão juntos e a hipotenusa sozinha. H ao quadrado, então, quanto é 13 ao quadrado? 169. 12 ao quadrado é 144. Quando muda de lado, muda de sinal. Então, 169 menos 144 é igual a 25. E conforme nós já vimos no exemplo anterior, qual é a raiz de 25? 5. Vamos ver mais dois exemplos interessantes, muito comuns em concursos, vestibulares e provas. Qual o valor de P? Você tem que aqui 5 raiz de 2 centímetros, 1 centímetro e P. Não caia na tentação de deixar P sozinho. Note que P é um cateto. Então vamos colocá-lo do mesmo lado. Então temos P ao quadrado mais 1 ao quadrado igual 5 raiz de 2 ao quadrado. Então você tem P ao quadrado mais 1. E aí você lembra lá da nossa aula sobre potência de irracionais. Então vai ficar 25 raiz de 4. P ao quadrado é igual. Qual é a raiz de 4? 2 vezes 25, 50. O 1 muda de lado, muda de sinal. 50 menos 1 dá quanto? 49. E qual a raiz de 49? 7. Embora pudesse ser 7 menos 7, quando a gente está trabalhando com geometria, não existe uma distância negativa. Então a gente só considera quem? O 7. Vamos ver aqui o outro problema. Um barco navega 15 km para leste e depois 8 km para o sul. Qual a distância do porto? Bom, está aqui a costa brasileira. Você pegou seu barco e andou 15 quilômetros para o leste. Depois, 8 quilômetros para o sul. Mas aí vem a questão, você está aqui e é tudo água. Você vai fazer essa volta? Não há necessidade. Então a gente vai pegar qual é o caminho de volta? Esse daqui. Note que esse caminho de volta é uma o quê? Hipotenusa. Então vamos dizer o quê? D ao quadrado, né? Chamar essa distância de D. É igual a 15 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, qual é a distância? 225 mais 64. 225 mais 64, 289. Então, qual é a raiz de 289? Essa é uma raiz chata que é bom a gente decorar ela, viu? 17. Então, quando você for fazer prova, já leve de memória que a raiz de 169 é 13 e a raiz de 289 é 17, que elas são muito comuns de aparecer em qualquer prova. Bom,
Por hoje tá bom. Muito obrigado pela audiência de vocês. Não se esqueça de deixar seu like. Qualquer coisa pode me mandar mensagem que eu terei o maior prazer de responder. E até nossa próxima aula aqui no canal Matemática e Cidadania.